Olá, pessoas queridas. Você tem o hábito de avaliar aquilo que você ouve? Aquilo que ouvimos pode ser algo bom ou ruim. Por isso devemos sempre avaliar e sermos criteriosos naquilo que ouvimos. Diariamente nós ouvimos centenas de palavras, coisas de diversos assuntos, e por isso devemos sempre ser criteriosos naquilo que ouvimos. No livro de Provérbios, escrito pelo sábio Salomão, o texto diz que quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem os segue será recompensado. No mesmo livro de Provérbios diz: os planos dão certo por meio de bons conselhos. Ou seja, ouvirmos bons conselhos, ouvirmos pessoas sábias, ouvirmos coisas boas, nos fazem ser pessoas exitosas, vitoriosas naquilo que nós fazemos. Do contrário, quando deixamos de dar ouvido a bons conselhos, ou quando damos ouvidos a maus conselhos, isso pode ser algo muito ruim, prejudicial para a nossa vida. Aquilo que ouvimos interfere diretamente a nossa mente e também o nosso coração. E é por isso que precisamos avaliar e sermos criteriosos naquilo que ouvimos, para que aquilo que ouvimos sejam coisas boas para o nosso coração e também para a nossa mente. Aquilo que ouvimos pode nos motivar ou ser uma mensagem de nos desencorajar. Aquilo que ouvimos pode ser um grande bálsamo, um remédio para a nossa alma, ou pode ser um veneno que venha trazer grandes malefícios para a nossa vida. Aquilo que nós ouvimos pode nos levantar ou pode nos tornar pessoas que estejam desmotivadas, abatidas. Aquilo que ouvimos pode nos dar esperança ou pode provocar um grande desespero. Aquilo que ouvimos pode ser uma grande verdade ou uma grande fake news, ou uma grande mentira. Então, precisamos saber o que ouvir. Aquilo que ouvimos pode ser algo que nos ajuda ou algo que nos prejudica. Aquilo que ouvimos pode ser cura ou uma espada afiada a nos ferir. Aquilo que ouvimos vai influenciar diretamente o nosso coração e também a nossa mente. Certa vez, dois garotos, numa tarde nublada, estavam brincando sobre o gelo, quando de repente uma daquelas placas de gelo quebra, um daqueles meninos afunda e um outro amiguinho que estava com ele então pega uma pequena pedra e começa a bater no gelo de maneira a salvar o seu amiguinho, e ele conseguiu quebrar a placa de gelo e ali puxar o seu amiguinho. E quando a equipe de bombeiros chega para aquele socorro e alguém pergunta: menino, como é que você, com uma mãozinha tão pequena, com uma pedra tão pequena, foi capaz de quebrar esse gelo e salvar a vida do seu amiguinho? Aquele menino não soube responder, mas o ancião diz: eu sei o que fez com que ele conseguisse. É que não tinha ninguém aqui na hora do acontecido que pudesse dizer para ele que ele não iria conseguir. Se tivesse alguém ali e dissesse para ele que ele não iria conseguir, talvez realmente ele não tivesse conseguido, porque seria uma palavra de desânimo, de desencorajamento. Mas ele, acreditando que poderia, salvou o seu amigo. Existe uma outra história também onde, numa aldeia de sapos, fez-se uma grande torre, de maneira que ali houve uma grande competição, e a competição era que ganharia aquela competição o sapinho que conseguisse alcançar o topo, né, daquela torre que foi construída para esse fim. E o objetivo era que a torcida, né, dissesse palavras contrárias, de desmotivação, para que realmente colocasse à prova aquele sapo que de fato conseguiria vencer. E à medida que os sapos pulavam e tentavam alcançar o topo daquela torre,
Muitos foram desistindo pela palavra de desânimo: você não vai conseguir, a torre é alta demais, você não consegue. Até que finalmente um único sapinho conseguiu alcançar o topo daquela torre, e depois foram então perguntá-lo como ele havia conseguido alcançar o topo da torre. E foi quando perceberam que aquele sapinho era surdo, ou seja, ele conseguiu porque ele não deu ouvidos, ou ele não foi capaz de ouvir as mensagens de desânimo dizendo: você não vai conseguir, você não vai conseguir. E na nossa vida também, assim, às vezes existem muitas vozes ao nosso redor dizendo que não vamos conseguir, que não somos capazes, de que algo é difícil demais. E é nesse momento que precisamos avaliar que tipo de voz que nós temos ouvido, porque aquilo que ouvimos será bom ou ruim para as nossas vidas. Precisamos saber a quem ouvir e quem devemos desprezar de ouvir. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir coisas boas, bons conselhos, ouvir a palavra de Deus, ouvir pessoas experientes, pessoas que nos querem o bem. Isso é muito bom, isso vai gerar fé, esperança, coisas boas no nosso coração. E muitas pessoas que obtiveram sucesso na história bíblica e na história geral foram pessoas que souberam ouvir bons conselhos, mas também temos muitos maus exemplos de pessoas que, ao ouvirem conselhos ruins, conselhos maus, se deram mal, não obtiveram o êxito que desejavam. O filósofo Sócrates, ele fala sobre os 3 filtros. Nós devemos filtrar tudo aquilo que ouvimos para então deixarmos de ouvir muitas coisas ruins que diariamente rondam, os nossos ouvidos. Ele diz o seguinte: quando alguém te disser alguma coisa, o primeiro filtro é o filtro da verdade. O que você vai me dizer é verdadeiro? É verdade. Se não for verdadeiro, eu não quero ouvir. Segundo filtro, aquilo que você vai me dizer é algo bom? Vai me beneficiar? Vai ser algo bom para mim? Se não for algo bom, para que ouvir o que não é bom? E o terceiro filtro é o filtro da utilidade. O que você vai me dizer é útil? Será útil para a minha vida? Se não for útil, também eu não quero ouvir. Então aquilo que não é verdadeiro, que não é bom e que não é útil, nós não devemos dar ouvido. A Bíblia diz que quem tem ouvidos, ouça. A Bíblia diz que devemos ouvir a voz de Deus, ouvir a sua palavra, ouvir os bons conselhos, as pessoas mais experientes, as pessoas que nos querem bem, ouvir os nossos mestres. Mas a Bíblia também diz que nós devemos deixar de ouvir muita coisa que não é boa para a nossa vida. Então a palavra de Deus para nós nessa semana, a devocional dessa semana é termos cuidado naquilo que ouvimos, sermos criteriosos e avaliarmos aquilo que temos ouvido, porque aquilo que ouvimos ou será algo benéfico que vai nos abençoar e edificar a nossa vida, ou é algo que vai nos prejudicar. É algo que vai fazer bem para o nosso coração e para a nossa mente, ou inevitavelmente pode ser algo que não fará bem para o nosso coração e nem para a nossa mente. Que Deus te abençoe com essa palavra. Você, se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. E você que já é inscrito, continue compartilhando os nossos vídeos, de maneira que possamos abençoar muitas pessoas compartilhando a palavra de Deus.